Já. Boa noite. Estamos aqui mais uma noite para estudar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O trecho escolhido dessa noite foi o capítulo 17, Sede Perfeitos, a parábola do semeador, o item 5. Eu vou ler aqui um trecho e em seguida a gente vai convidar vocês à reflexão íntima, né? Parábola do semeador. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade, a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Mateus 13, de 1 a 9. Essa parábola do semeador, ela também consta em outras partes, em outros evangelhos na Bíblia, né? Em Marcos, capítulo 4, de 3 a 9, em Lucas, capítulo 8, de 4 a 8. A gente precisa compreender por que Jesus utilizava essas parábolas voltadas para que buscavam assim questões da natureza, questões do campo, questões voltadas para a agricultura, que era uma das questões que eles utilizavam na época, né? A economia utilizada na época. E assim Jesus passava a tocar com mais profundidade, com mais simplicidade, aqueles que estavam ali enquanto ele andava. Esses camponeses, apesar de serem simples, eles também eram religiosos. E nos momentos de religiosidade deles, que eles iam nas sinagogas, nos templos religiosos, eles entravam em contato com a palavra de Deus, estudando o Antigo Testamento. Mas aí Jesus tinha que trazer para eles a boa nova, né? As leis de Deus. E aí Jesus encontrava nas parábolas voltadas para eles, mais próxima da realidade deles. A gente tem que parar para pensar que essa parábola, ela tem três personagens. Jesus, o semeador, as sementes, que seriam as leis divinas, né, a palavra de Deus, e a terra, que a gente acaba por levar em consideração, comparar ao nosso coração, ao coração de todos nós, ao coração dos camponeses da época, e hoje Jesus nos toca também através disso. A gente tem que considerar sempre também a questão evolutiva. Todos nós temos momentos diferentes, e aí assim ele compara as sementes, aliás, o solo, que aí, se vocês pararem para pensar, são 3 tipos de solo. Eu tenho o solo pedregoso, aliás, primeiramente ele fala do solo impermeável, aqueles onde a semente era lançada e ali não brotava nada. E aí a gente tem que parar para pensar
se nós estamos nessa condição de solo impermeável. Se nós estamos, se nós já conseguimos sair. E em segundo momento, vem o solo pedregoso, que a semente caía, a semente brotava, mas aí o que acontecia? Vinha as tempestades, o sol, e ali queimava a semente, né? E por quê? Porque as sementes, quando brotavam ali, não existia raízes, não existia o vínculo maior com Deus. E a gente tem que se perguntar, nesses momentos, onde está a nossa fé. Relacionar a fé a essa raiz que brota no nosso coração. Mas aí Jesus não desistia. Continuava a andar como semeador no caminho, né, por onde ele andava. E continuava a jogar as sementes. E as sementes caíam no terreno onde tinha espinheiros. E aí os espinheiros vinham e ali matava as sementes. A planta, né, que brotava. E aí a gente tem que parar para pensar de novo. Esses dois, o terreno pedregoso e o terreno que tinha os espinheiros, eles chegavam a ter as sementes. Eles chegavam a ter contato com a palavra de Deus. Mas era um contato superficial. E aí a gente tem que se perguntar de novo se a gente está tendo esse contato. E se o nosso contato com as leis divinas, se elas estão sendo superficiais também. Então, eu vejo o Evangelho como um momento reflexivo. A gente não pode tratar as parábolas de Jesus como simples figuras de linguagem. Se a gente reduzir as palavras de Jesus, as parábolas de Jesus, a simples figuras de linguagem, nós vamos estar diminuindo a proporção do ensinamento dele, que foi naquela época, mas continua até hoje e vai continuar por vários outros anos, por quantos anos tiver, se a gente aqui na Terra, enquanto homens, né, encarnados, não compreender as leis de Deus. E eu chamo a atenção aqui para a lei do amor, né? Que é a maior de todas. E aí eu continuo a parábola. Jesus continuava a andar e a soltar a semente, a ensinar, a mostrar. E aí o que era que acontecia? Caía no solo que a semente realmente vingava. E no que a semente vingava, ela dava alguns frutos. Ela dava alguns frutos. E aí, como a parábola mesmo fala, em um momento ela dá 100, em outro momento ela dá 60, em outro momento ela dá 30. A gente tem que considerar novamente a questão evolutiva. Porque a gente sabe, a gente não compreende, não sabe quais os frutos que nós vamos dar. Mas, cada dia que a gente passa na vida da gente, os frutos vão aumentando, se assim tiver a nossa boa vontade de entender e de compreender as leis de Deus. E aí, eu trago para reflexão também a questão aqui, se parar para pensar um pouco, as sementes que lançadas, as leis divinas, elas estão para todos. Desde aquele solo impermeável, desde aquele coração mais endurecido, até aqueles que já estão com o solo preparado para a causa, para propagar, né, para dar frutos. Ontem eu conversando com uma amiga, a gente comentou sobre Maria Teresa e Irmã Dulce. E aí a gente vê duas almas que são realmente preparadas. Dois corações que encarnam aqui na Terra para propagar as leis de Deus. Para serem realmente companheiras daqueles mais necessitados. E aí elas propagam de forma simples o que Jesus veio nos ensinar.
a lei do amor, a lei da a compaixão para com o próximo. Mas a gente tem que entender também que elas são almas, né, abnegadas, são espíritos que encarnaram aqui na Terra com uma missão voltada para a caridade. E tudo isso também conta. Embora a gente precise também revelar isso em nós, né? Cada qual na sua proporção, mas é preciso sim sair da linha de conforto, da zona de conforto. Hoje eu estava vendo uma reportagem que fazia uma pergunta assim: o que esperar do mundo, né, após essa pandemia? É uma tecla batida, mas que eu trago também para reflexão aqui. É a realidade, é o que nós estamos vivendo. Então a gente precisa refletir. Só que aí, quando eu vi essa frase, eu disse assim: jogar nos outros a responsabilidade da minha vida não condiz com o que Jesus nos fala. Nós somos propagadores da Boa Nova. Nós somos aqueles corações, esse solo que ele vem plantar a semente. E nós precisamos dar frutos. Então, a partir daí, eu deixo aqui umas reflexões. O que o mundo espera de nós? Quais as mudanças que estão ocorrendo em nós? Com tudo isso que está acontecendo. A gente precisa compreender isso, internalizar tudo isso. E a gente não precisa ficar só nessa tecla: hoje eu não posso, porque eu não posso sair, eu estou em isolamento. Tudo bem, é compreensível, Deus compreende. Mas e depois? Quando passar esse tempo, como é que vai ser? E aí eu deixo mais uma reflexão. Será que nossas prioridades realmente mudaram? A vida material e as nossas virtudes. A vida material e as nossas virtudes. A gente já compreende os valores de cada um? Será que a gente já compreende que as virtudes que a gente precisa aprender, que a gente precisa cada dia compreender, será que elas não têm que dar um devido valor à questão da vida espiritual? Aí eu deixo para mim, para todos nós, né? Porque é um ensinamento que a gente acaba aprendendo. Primeiro, a escutar somos nós, a boca é nossa, então o ouvido mais próximo é o nosso. A gente tem que primeiro escutar. E aqui eu deixo essas reflexões. E aí, agora eu me despeço, agradecendo a todos que compareceram. E lembrando que amanhã, dia 6 de abril, tem o comentário do Evangelho com o nosso amigo Vitor Carneiro.